Eu sempre achei que mentira era uma coisa pequena, quase inofensiva. Afinal, quem nunca contou uma mentirinha para evitar um problema? Não fui eu. Estava com dor de cabeça. Nem vi essa mensagem. Frases tão simples, tão corriqueiras, que pareciam desaparecer no ar assim que eram ditas. Mentirinhas brancas, como chamavam alguns. Pequenas concessões à realidade para manter as coisas funcionando, para evitar atritos, para garantir que a vida continuasse fluindo sem grandes interrupções. Mas foi numa manhã de outubro, enquanto eu olhava para o espelho meio embaçado do meu banheiro, que percebi que essas pequenas mentiras começavam a me perseguir. Não de maneira óbvia, mas sim sutil, como sombras que se movem lentamente pelos cantos da nossa visão periférica. Eram leves demais para serem notadas no momento, mas, juntas, formavam algo pesado e opressor. A primeira dessas pequenas traições aconteceu com Clara, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela estava empolgada com aquele novo projeto artístico, uma pintura abstrata que ela vinha desenvolvendo durante meses. Era enorme, colorida e cheia de energia, mas também confusa. Quando ela pediu minha opinião sincera, hesitei. Encarar aquela tela era como tentar compreender um idioma estrangeiro. Havia beleza ali, mas também algo que não fazia sentido para mim. Então, o que você acha? Ela perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Eu sorri e disse: Clara, isso é incrível. Sério, está muito poderoso. Ela riu, aliviada, e começou a falar sobre suas inspirações e significados ocultos na obra. Enquanto ela falava, eu olhava para a pintura e sentia uma pontada desconfortável no peito. Eu não achava aquilo incrível. Na verdade, achava que faltava algo, talvez equilíbrio, talvez clareza. Mas não quis magoá-la. Ou talvez só não quisesse perder tempo discutindo detalhes técnicos de arte quando tinha uma pilha de relatórios esperando por mim no trabalho. Dias depois, Clara anunciou que largaria seu emprego estável para viver de arte. Ela estava radiante, como se tivesse encontrado o propósito da sua vida. Contou-me sobre planos de abrir uma galeria própria, participar de exposições internacionais e construir uma carreira que finalmente a realizasse. E enquanto ela falava, senti aquela mesma pontada desconfortável na boca do estômago. Você tem certeza? Perguntei, tentando soar neutro. Tenho, mais do que qualquer outra coisa na vida. Você mesmo disse que meu trabalho é incrível. Lembra? Lembrei. Claro que lembrei. Aquelas palavras saíram da minha boca, mas elas não eram verdadeiras. Pelo menos, não completamente. No entanto, agora elas ecoavam de volta para mim, amplificadas pela confiança que Clara depositava nelas. Foi então que percebi, aquela mentirinha aparentemente inofensiva já não era mais só minha. Ela havia se tornado parte da vida de Clara, influenciando decisões importantes, moldando o futuro dela. E eu sabia que, de alguma forma, estava ajudando a colocar esse trem desgovernado nos trilhos. Tentei racionalizar. Talvez fosse exagero meu. Quem sabe Clara estivesse realmente pronta para isso. Talvez minha opinião nem fosse tão relevante assim. Mas, no fundo, eu sabia que aquela pequena mentira tinha peso. E, pela primeira vez, comecei a questionar. Será que outras mentiras minhas também tinham consequências que eu não conseguia enxergar? Naquela noite, enquanto escovava os dentes, encarei meu reflexo no espelho. Parecia o mesmo rosto de sempre, mas havia algo diferente nele. Um peso silencioso, invisível, que eu não conseguia ignorar. As pequenas mentiras que eu contava ao universo, ao mundo, às pessoas, a mim mesmo, estavam começando a se acumular. E eu não sabia quanto tempo levaria até que elas começassem a cair sobre mim como uma avalanche. Depois daquela conversa com Clara, comecei a perceber padrões nas minhas mentiras. Elas não eram grandes, nunca eram gritantes, mas tinham peso. Como pedras jogadas em um lago tranquilo, cada uma delas criava ondulações que se espalhavam mais longe do que eu conseguia enxergar. Uma vez ditas, elas pareciam ganhar vida própria, fluindo para fora de mim e moldando o mundo à minha volta de maneiras que eu não controlava, ou talvez nem quisesse controlar. A verdade é que mentira havia se tornado algo natural para mim, como respirar. Não era algo que eu fazia por maldade, mas sim por conveniência.
Mentiras pequenas ajudavam a evitar conflitos, economizavam energia e facilitavam as interações sociais. Se alguém perguntasse como você está, eu respondia automaticamente bem, mesmo quando estava exausto, frustrado ou perdido. Era mais fácil assim. Ninguém quer ouvir sobre os problemas dos outros, certo? E, além disso, admitir vulnerabilidade parecia abrir portas para julgamentos ou complicações desnecessárias. Mas foi no trabalho que essas pequenas mentiras começaram a me assombrar de maneira mais concreta. Meu chefe, Marcelo, sempre foi o tipo de pessoa que valorizava a transparência. Ele costumava dizer: se você está com dificuldades, fale. Se precisar de ajuda, peça. Não vamos resolver problemas que ninguém conhece. Eu concordava com ele na teoria, mas na prática. Bom, na prática, eu preferia manter tudo sob controle, ou pelo menos fingir que sim. Certa manhã, Marcelo me chamou para uma reunião particular. Ele estava preocupado com o excesso de trabalho que vinha acumulando nos últimos meses. Você tem dado conta de tudo? Ele perguntou, olhando-me diretamente nos olhos. Eu hesitei por um segundo. A verdade era que eu estava afogado. Dormia mal, acordava cansado e passava os dias bebendo café como se fosse água, tentando manter o ritmo. Mas admitir isso seria abrir mão do controle, mostrar fraqueza, talvez até colocar meu emprego em risco. Então, respondi com aquela mesma frase automática que eu usava em todas as situações desconfortáveis. Estou bem, Marcelo. Tudo sob controle. Ele pareceu satisfeito com a resposta, mas algo no seu olhar me fez questionar se ele realmente acreditava em mim. Ainda assim, segui em frente, ignorando aquela sensação incômoda no peito. Dias depois, aconteceu algo que mudou tudo. Estávamos em uma reunião importante com um cliente estratégico, apresentando um relatório detalhado que eu havia preparado ao longo de semanas. Era um projeto complexo, cheio de números e análises, e eu sabia que qualquer erro poderia custar caro. Mas, enquanto falava, notei que algo estava errado. Um detalhe crucial, uma previsão financeira fundamental, simplesmente escapava da minha memória. Tentei improvisar, mas o cliente percebeu imediatamente. Isso não faz sentido, ele disse, com uma expressão séria. Você tem certeza desses números? Fiquei paralisado. Minha mente estava turva, como se estivesse coberta por uma névoa densa. Eu tinha revisado aquele relatório tantas vezes, ou será que não? Comecei a suar frio enquanto tentava encontrar uma explicação plausível. Marcelo me encarava, esperando que eu desse alguma resposta. Mas não havia nada lá dentro. No final da reunião, o cliente saiu furioso, ameaçando cancelar o contrato. Quando voltei ao escritório, Marcelo me chamou para uma conversa particular. Ele estava calmo, mas sua voz tinha um tom severo. O que está acontecendo com você? Ele perguntou. Tem sido honesto consigo mesmo ultimamente? Aquela pergunta me pegou desprevenido. Honestidade consigo mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Sempre achei que ser honesto significava apenas dizer a verdade aos outros. Mas será que eu estava sendo sincero comigo mesmo? Ou será que eu também me enganava, escondendo minhas próprias fraquezas atrás de máscaras cuidadosamente construídas? Marcelo continuou. Você sabe que pode contar comigo, certo? Se está com dificuldades, podemos resolver juntos. Mas preciso que seja transparente. Não podemos construir soluções sobre uma base de silêncios. Saí daquela sala com a cabeça a mil. As palavras dele ecoavam em minha mente como um mantra. Não podemos construir soluções sobre uma base de silêncios. Era como se ele tivesse colocado o dedo exatamente na ferida que eu insistia em ignorar. Nos dias seguintes, tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Continuei dizendo que estava bem, que daria conta de tudo, que não havia problema algum. Mas a verdade é que o incidente com o cliente havia abalado minha confiança. Comecei a notar que as pequenas mentiras que eu contava, para os outros e para mim mesmo, estavam criando uma rede de ilusões que eu não conseguia mais sustentar. Uma noite, enquanto jantava sozinho no meu apartamento, decidi fazer uma lista mental de todas as mentiras que havia contado recentemente. Algumas eram triviais, como dizer que tinha lido um artigo que na verdade nem abri.
Outras eram mais sérias, como prometer a mim mesmo que começaria a cuidar melhor da minha saúde, algo que repetia há anos, sem nunca tomar uma atitude real. E então veio a maior delas, a mentira de que eu estava no controle. Porque, na verdade, eu não estava. Estava apenas fingindo, mantendo as aparências, evitando confrontar as partes da minha vida que estavam desmoronando lentamente. Aquela noite foi diferente das outras. Em vez de assistir às séries ou navegar pelas redes sociais, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e comecei a escrever. Escrevi sobre o relatório que falhei em entregar corretamente, sobre a conversa com Marcelo, sobre meus sentimentos de inadequação e exaustão. Escrevi sobre Clara e sobre como minha mentira havia influenciado suas decisões. E, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir tudo aquilo, o peso, o desconforto, a vergonha. Quando terminei, já era tarde. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não era uma transformação completa, nem uma solução mágica para todos os meus problemas. Era apenas o início de algo novo, a decisão de parar de fugir das verdades difíceis. Deitado na cama, olhei para o teto e pensei, talvez as pequenas mentiras não sejam tão inofensivas quanto parecem. Talvez elas cresçam e se multipliquem, criando raízes profundas que acabam sufocando a verdade. E talvez, só talvez, seja a hora de começar a arrancá-las, uma a uma. Mas eu sabia que isso não seria fácil. Depois daquela noite de reflexão, algo dentro de mim começou a mudar, ou talvez estivesse apenas começando a rachar. Eu sabia que não podia continuar como antes. As pequenas mentiras haviam se tornado uma corrente pesada, prendendo-me a padrões que eu já não reconhecia mais. Mas admitir isso era uma coisa, agir sobre isso era outra completamente diferente. Foi minha mãe quem trouxe à tona o próximo elo dessa corrente. Ela ligou certa noite, perguntando como eu estava. Respondi automaticamente, como sempre fazia. Tudo ótimo, mãe. Minha voz soava leve e confiante, mas algo deve ter escapado entre as palavras, porque ela hesitou antes de responder. Tem certeza? Ela perguntou, com aquele tom maternal que só mães conseguem alcançar, um misto de preocupação e ternura. Claro, por quê? Não sei. Você parece distante, como se estivesse carregando alguma coisa. Engoli em seco. Era impressionante como ela conseguia enxergar através de mim, mesmo à distância. Mas eu não estava pronto para abrir aquela porta. Não ainda. Estou bem. Sério. Insisti, tentando soar convincente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio que parecia carregado de pensamentos inacabados. Então disse: Olha, eu queria te ver pessoalmente. Preciso conversar sobre uma coisa importante. Marcamos um encontro para o fim de semana seguinte. Enquanto esperava o dia chegar, fiquei dividido entre a curiosidade e o medo. O que poderia ser tão importante? Será que ela também tinha percebido as rachaduras na minha fachada? Ou será que era algo completamente diferente? Quando nos encontramos, ela parecia nervosa, algo raro nela, que sempre foi tão segura e calma. Sentamos em uma cafeteria pequena e acolhedora, onde o aroma do café quente competia com o som suave das conversas ao redor. Ela colocou um caderno antigo sobre a mesa e o empurrou em minha direção. O que é isso? Perguntei, surpreso. Escrevi essas cartas para você quando era criança, ela explicou, com os olhos brilhando. São reflexões sobre coisas que eu queria que você entendesse quando crescesse. Coisas sobre honestidade, autenticidade. Peguei o caderno com cuidado, sentindo seu peso nas mãos. Era velho, com capa desgastada e páginas amareladas pelo tempo. Abri na primeira página e comecei a ler. A primeira carta dizia: Querido filho, hoje aprendi algo importante. Ser honesto consigo mesmo é o primeiro passo para ser honesto com os outros. Se você mente para si, cria uma versão falsa do mundo. E essa versão pode acabar te engolindo. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Aquilo era exatamente o que eu vinha evitando encarar nos últimos meses. Cada mentira que eu contava, para os outros e para mim mesmo, criava uma camada extra entre mim e a realidade. E agora, aquela versão falsa do mundo estava começando a se fechar sobre mim. Continuei lendo, página após página.
Minha mãe escrevia sobre momentos de sua própria vida em que havia enfrentado dilemas semelhantes. Sobre como, aos 20 anos, ela mentiu para si mesma sobre seus sonhos, convencendo-se de que era melhor seguir o caminho mais seguro, mesmo que isso significasse abandonar sua paixão pela pintura. Sobre como, aos 30, escondeu suas frustrações no casamento por medo de confrontar a verdade. E sobre como, aos 50, finalmente decidiu parar de fugir e começar a viver de acordo com seus valores reais. Enquanto lia, senti uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, havia admiração pela coragem dela em enfrentar suas próprias verdades. Por outro, senti uma vergonha profunda por estar repetindo os mesmos erros, talvez até piorando-os. Por que nunca me mostrou isso antes? Perguntei, com a voz embargada. Porque achei que você precisaria entender isso sozinho, no seu tempo, ela respondeu, com um sorriso gentil. Mas ultimamente tenho visto sinais de que você está pronto para ouvir. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Era como se ela tivesse colocado um espelho diante de mim, refletindo tudo o que eu tentava ignorar. Mas, ao invés de conforto, senti um peso enorme. Como pude deixar tantas verdades escaparem por tanto tempo? Como pude permitir que minhas pequenas mentiras tomassem conta de mim dessa maneira? De repente, senti uma necessidade urgente de falar, de contar tudo o que estava guardando dentro de mim. Sobre o relatório no trabalho, sobre Clara, sobre o cansaço constante e a sensação de estar perdido. Mas então hesitei. Contar a verdade exigia vulnerabilidade, e vulnerabilidade era algo que eu temia mais do que qualquer outra coisa. Comecei, mas as palavras ficaram presas na garganta. Você não precisa me dizer nada agora, ela interrompeu, colocando a mão sobre a minha. Mas saiba que estou aqui. Sempre estive. E sempre estarei. Aquela frase simples, dita com tanta sinceridade, abriu algo dentro de mim. Comecei a chorar, lágrimas silenciosas que escorriam pelo meu rosto enquanto eu segurava o caderno com força. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir tudo aquilo que vinha reprimindo, a culpa, o medo, a solidão. Minha mãe não disse nada. Apenas ficou ali, segurando minha mão, enquanto eu me despedaçava e começava a me reconstruir. Quando finalmente consegui me acalmar, ela falou: Você sabe, filho, a verdade liberta. Mas ela também dói. É como arrancar um curativo. Dói no começo, mas depois a ferida pode começar a cicatrizar. Não tenha medo de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente como uma marca indelével. Ao sair da cafeteria, senti algo diferente no ar, como se uma janela tivesse sido aberta depois de anos fechada. Eu ainda não sabia exatamente o que fazer com tudo aquilo, mas sabia que não podia continuar fugindo. Nos dias seguintes, comecei a pensar em todas as pessoas que havia afetado com minhas mentiras, especialmente Clara. Eu precisava falar com ela, dizer a verdade sobre o que realmente pensei daquela pintura. Mas, ao mesmo tempo, sentia medo. Medo de magoá-la, medo de perder sua confiança, medo de enfrentar as consequências das minhas escolhas. Decidi começar devagar. Escrevi uma carta para Clara, colocando no papel tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Falei sobre minha mentira, sobre como me sentia culpado e sobre como admirava sua coragem de seguir seus sonhos, mesmo quando o caminho era difícil. Enviei a carta sem grandes expectativas, apenas esperando que ela entendesse que eu estava tentando ser sincero. Dias depois, recebi uma mensagem dela. Recebi sua carta. Precisamos conversar. Meu coração acelerou. Sabia que aquela conversa seria difícil, mas também sabia que era necessária. Era hora de enfrentar as consequências das minhas mentiras, e talvez, só talvez, começar a reparar o estrago que elas haviam causado. A chuva caía pesada naquela manhã de domingo, como se o céu estivesse desabando sobre a cidade. Eu estava sentado no sofá da sala, olhando pela janela enquanto as gotas escorriam pelo vidro, distorcendo a paisagem lá fora. Era um dia cinzento, mas o peso que eu carregava dentro de mim era ainda mais opressivo. Clara havia marcado nossa conversa para aquele dia, e cada minuto que passava parecia uma eternidade. Eu sabia que não havia mais como adiar, ela merecia ouvir a verdade.
Mas eu também sabia que aquela conversa poderia mudar tudo entre nós. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Levantei-me devagar, tentando controlar a respiração. Abri a porta e lá estava ela, com os cabelos molhados e os olhos vermelhos de choro. Clara sempre foi forte, mas naquele momento ela parecia frágil, como se todas as lutas dos últimos meses finalmente tivessem cobrado seu preço. Oi, ela disse, com a voz embargada. Oi. Entra. Ela entrou e sentou-se no sofá, sem dizer nada por alguns segundos. Eu me sentei à sua frente, tentando encontrar as palavras certas para começar. Mas como começar algo assim? Como dizer a alguém que você mentiu para ela em um momento crucial de sua vida? Finalmente, ela falou. Eu li sua carta. Clara, eu... Não, deixa eu falar primeiro. Ela interrompeu, levantando a mão. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza nela que me fez engolir em seco. Ela começou a desabafar, contando tudo o que tinha acontecido desde que largou o emprego estável para seguir o sonho de viver de arte. As galerias que recusaram seus trabalhos, as críticas negativas que recebeu nas redes sociais, as contas que começaram a acumular. Ela falou sobre as noites em claro, tentando encontrar inspiração para novas pinturas, e sobre a sensação de fracasso que crescia dentro dela a cada dia. Eu achei que estava pronta, sabe? Achei que tinha talento suficiente, que conseguiria driblar todos os obstáculos. Mas agora eu não sei mais. Sua voz quebrou na última frase, e ela abaixou a cabeça, escondendo o rosto entre as mãos. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, para confortá-la, mas as palavras simplesmente não vinham. Depois de um longo silêncio, ela ergueu o rosto e me encarou diretamente nos olhos. Você realmente achou que aquela pintura era boa? Aquela primeira que te mostrei. Aquela pergunta me atingiu como um soco no estômago. Era exatamente o que eu temia, o momento em que teria que admitir que minha opinião sincera era diferente do que eu havia dito. Clara, comecei, hesitante. Eu não achei que fosse ruim. De verdade. Havia partes que eu gostei, coisas que me chamaram a atenção. Mas também achei que faltava algo. Talvez equilíbrio, talvez clareza. Eu não quis magoar você, então disse que era incrível. E, quando você decidiu largar tudo para seguir esse caminho, eu me senti culpado. Porque sabia que minha opinião poderia ter influenciado essa decisão. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando minhas palavras. Então, suspirou profundamente. Eu sabia, ela disse, baixando os olhos. No fundo, eu sabia que você não estava sendo completamente sincero. Mas precisava ouvir isso de você. Minha culpa aumentou ainda mais ao ouvir aquilo. Não era apenas uma questão de ter mentido. Era o fato de que ela já sabia, de alguma forma, que eu não estava dizendo a verdade. E mesmo assim seguiu em frente, confiando em algo que ela mesma questionava. Eu sinto muito, murmurei, com a voz embargada. De verdade, Clara, eu nunca quis te magoar. Só queria facilitar as coisas, acho. Mas vejo agora que só piorou tudo. Ela assentiu lentamente, como se estivesse aceitando a verdade que eu finalmente havia colocado para fora. O problema não é só você, sabe? Eu também menti para mim mesma. Convenci-me de que estava pronta, de que conseguiria enfrentar tudo sozinha. Mas não estava. E não consigo. Nós dois ficamos em silêncio por um tempo, absorvendo o peso das nossas próprias mentiras. Era como se toda a energia negativa que tínhamos acumulado começasse a se dissipar lentamente, deixando espaço para algo novo, algo mais honesto, mesmo que doloroso. Nos dias seguintes, tentei colocar em prática a lição que aprendi com minha mãe, enfrentar as verdades difíceis. Comecei com pequenos gestos, admitindo para mim mesmo que estava exausto, pedindo ajuda no trabalho quando precisava, parando de fingir que estava bem quando não estava. Mas sabia que ainda havia muito a ser feito. Foi então que recebi outra notícia que me abalou profundamente. Marcelo, meu chefe, me chamou para uma reunião particular. Ele estava calmo, mas seu tom de voz era sério. Precisamos conversar sobre o futuro, ele disse. Os últimos meses têm sido desafiadores para todos, mas especialmente para você.
Você tem dado sinais de que algo não está bem, e eu não posso ignorar isso. Engoli em seco, sabendo exatamente aonde aquela conversa estava indo. Eu sei que tenho falhado em algumas entregas, admiti, antes que ele pudesse continuar. E sei que isso afetou o time. Sinto muito por isso. Marcelo assentiu. Eu valorizo sua autocrítica, mas isso não muda o fato de que preciso tomar uma decisão. Infelizmente, chegamos ao ponto em que não podemos mais continuar como estamos. Vou ter que te demitir. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Mesmo sabendo que era uma possibilidade, ouvi-las em voz alta foi devastador. Sentia como se todo o trabalho que havia feito até ali tivesse sido apagado em um instante. Saí do escritório arrasado, carregando uma caixa com meus pertences. Caminhei pelas ruas sob a chuva, sem rumo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Minhas mentiras, tanto as externas quanto as internas, finalmente haviam alcançado seu ponto de ruptura. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, sentei-me à mesa da cozinha e peguei o caderno que minha mãe havia me dado. Reli algumas das cartas, buscando conforto nas palavras dela. Uma frase em particular me chamou a atenção. A verdade dói, mas o silêncio mata. Eu sabia que ela estava certa. Todo o silêncio que eu havia construído ao longo dos anos, todas as mentiras que contei para evitar confrontos, para manter as aparências, havia criado uma prisão. E agora, finalmente, eu estava começando a sair dela. Mas sabia que não seria fácil. Reconstruir exigiria coragem, vulnerabilidade e muita paciência. Seria necessário enfrentar as consequências das minhas escolhas, consertar os relacionamentos que eu havia prejudicado, acima de tudo, aprender a ser honesto com os outros, principalmente comigo mesmo. Ainda chovia lá fora, mas dentro de mim algo começava a clarear. Era hora de parar de fugir. Os dias que se seguiram à minha demissão foram um borrão de emoções conflitantes. Eu me sentia como um barco à deriva, sem rumo e à mercê das ondas. Aos poucos, porém, comecei a perceber que aquela sensação de perda também trazia algo inesperado, uma oportunidade. Talvez fosse hora de parar de correr atrás do que o mundo esperava de mim e começar a buscar o que eu realmente queria. Mas antes disso, precisava enfrentar os estragos que minhas mentiras haviam causado. Decidi começar por Clara. Ela estava passando por um momento difícil, e eu sabia que minha falsa aprovação inicial havia contribuído para suas escolhas. Peguei o carro e fui até o pequeno ateliê que ela alugara nos arredores da cidade. Era um lugar simples, com paredes cobertas de telas inacabadas e potes de tinta espalhados pelo chão. Clara! Chamei ao entrar. Ela estava sentada no chão, cercada por papéis e pincéis. Seu rosto estava cansado, mas havia algo diferente nela, uma centelha de determinação que eu não via há meses. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, surpresa. Eu vim pedir desculpas, respondi, sentando-me ao seu lado. Não apenas pelas mentiras que contei, mas por não ter sido honesto comigo mesmo sobre como me sentia. Eu deveria ter dito a verdade desde o início. Ela me encarou por alguns segundos, como se estivesse avaliando minhas palavras. Então, suspirou. Eu sei que você errou. Mas eu também errei. Coloquei expectativas irreais em mim mesma e ignorei meus próprios sinais de alerta. Estamos os dois aprendendo, eu acho. Aquela conversa foi um divisor de águas. Pela primeira vez, senti que Clara e eu estávamos realmente conectados, não por meio de ilusões ou expectativas falsas, mas por nossa vulnerabilidade compartilhada. Ela me contou que tinha decidido dar uma pausa na carreira artística e voltar a trabalhar em algo mais estável, enquanto continuava pintando como hobby. Talvez a arte não precise ser minha única razão de viver, ela disse, com um sorriso leve. Ao sair do ateliê, senti uma sensação de alívio que não experimentava há muito tempo. Era como se uma parte do peso que eu carregava tivesse sido retirada dos meus ombros, mas eu sabia que ainda havia muito a fazer. Underline, 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 underline. Nos dias seguintes, dediquei-me a reconstruir outras áreas da minha vida.
Fiz contato com Marcelo, meu ex-chefe, e enviei uma carta aberta admitindo meus erros e agradecendo pelas oportunidades que tive. Para minha surpresa, ele respondeu dizendo que valorizava a honestidade e que talvez houvesse espaço para recomeçar no futuro. Com minha mãe, passei horas conversando sobre o caderno de cartas que ela me deu. Você tem ideia de como isso me ajudou? Perguntei, segurando o caderno com reverência. Eu só queria que você entendesse que a verdade liberta, ela respondeu, com um sorriso suave. Mas ela precisa ser enfrentada primeiro. Aos poucos, comecei a enxergar minha vida de maneira diferente. As pequenas mentiras que contava para evitar conflitos ou manter as aparências já não pareciam tão inofensivas. Elas eram como rachaduras em uma parede, invisíveis à primeira vista, mas capazes de comprometer toda a estrutura. Decidi que era hora de mudar. Voltei a escrever no caderno que minha mãe me deu, mas dessa vez com minhas próprias reflexões. Anotei tudo o que queria mudar em mim, todos os relacionamentos que precisavam de reparo e todas as metas que desejava alcançar. Era como traçar um mapa para o futuro, mas desta vez com base na verdade. Underline, 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 underline. Então, algo inesperado aconteceu. Certa manhã, recebi uma ligação de Clara. Sua voz estava agitada, quase eufórica. Você precisa vir aqui agora, ela disse, sem me dar muitas explicações. Dirigi até o ateliê, curioso e um pouco apreensivo. Quando cheguei, encontrei Clara parada diante de uma tela enorme, com os olhos brilhando de excitação. O que é isso? Perguntei, aproximando-me. Era uma pintura nova, completamente diferente de tudo o que ela já havia feito antes. Era caótica, vibrante e cheia de camadas, como se cada pincelada carregasse uma história. No centro da tela, havia uma frase escrita em letras grandes e irregulares: as mentiras que contamos moldam o mundo, as verdades que enfrentamos o transformam. Fiquei sem palavras. Era como se ela tivesse capturado toda a jornada que vivemos juntos nos últimos meses, as falhas, as descobertas, as reconexões. Eu fiz isso pensando em você, ela disse, com um sorriso. Quero que seja sua. Senti um nó na garganta. Aquela pintura era mais do que uma obra de arte, era um símbolo de tudo o que havíamos aprendido juntos. Clara, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, ela respondeu. Só prometa que vai continuar sendo honesto, consigo mesmo e com os outros. Prometi. E, naquele momento, soube que havia encontrado algo que nunca imaginei, uma amizade mais profunda, construída sobre alicerces de verdade e autenticidade. Underline, 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 underline. No entanto, a reviravolta final veio semanas depois, quando decidi pendurar a pintura na parede da minha sala. Ao ajustá-la, notei algo estranho na parte de trás da tela. Havia uma pequena inscrição, quase imperceptível, escrita com tinta preta. Olhe mais de perto. Intrigado, examinei a pintura novamente. Desta vez, percebi algo que não havia notado antes. Entre as camadas de cores e formas, havia detalhes escondidos, palavras, símbolos e até mesmo pequenos desenhos que pareciam contar uma história. Era como se Clara tivesse criado uma obra dentro da obra, cheia de significados ocultos. Mas o que realmente me deixou sem fôlego foi o que encontrei no canto inferior direito da tela. Escrito em letras minúsculas, quase invisíveis, estava uma mensagem que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre minha própria jornada. E se as mentiras que você contou não fossem suas? Fiquei paralisado, tentando entender o que aquilo significava. Será que alguém mais havia influenciado minhas escolhas de maneira que eu não percebia? Ou será que as mentiras que eu contava eram apenas reflexos de algo maior, algo que vinha de fora, do universo, do coletivo? De repente, percebi que minha busca pela verdade ainda estava longe de terminar.